dois crimes. Ou seja, professor Israel, digamos que o presidente da Câmara, Hugo Mota, vai ganhando tempo, porque não há um acordo se vai ser anistia ampla, se vai ser anistia light, e aí ele pelo menos aprova a urgência para ver se acalma ali os ânimos dos bolsonaristas, mas claro que a pressão vai continuar muito. E tudo isso, em algum momento, vai chegar ao STF. Se não houver esse acordo, provavelmente esse projeto seja barrado. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa aqui analisar a crise institucional que isso pode provocar, porque digamos que o Congresso aprove. Fica muito complicado também para o STF apenas dizer não vale, barrar e jogar na lata do lixo, né? O Congresso é um poder importante, precisa de alguma forma também ser respeitado e mesmo com o poder que o STF tem para barrar essa anistia, a gente não pode falar que vai ser algo muito simples e fácil. Vai precisar, claro, ainda de muita discussão, de muito debate. Ítalo, primeiro eu aproveito para cumprimentar meu amigo, deputado Chico. Já estivemos em muitos bons combates juntos. E quero dizer que esse projeto da anistia dialoga com o projeto da blindagem. Nós temos aí uma PEC da blindagem que vai tornar o Congresso muito mais forte perante o STF. Então, esse é um jogo que mais parece uma maratona e não uma corrida de 100 metros rasos, né? O Congresso, ao aprovar, e a Câmara dos Deputados aprovando a PEC da blindagem, se protege contra o STF. É claro que ainda temos que esperar a decisão do Senado, né? E lá a situação é diferente. E ao aprovar essa PEC da blindagem, o Congresso fica muito mais forte para tomar medidas de controle sobre o STF. Então, o que nós estamos vendo é uma ação articulada, né? Essa ideia da anistia, o projeto da anistia, ele não caminha sozinho. Ele caminha também diminuindo a força do STF para controlar o Congresso, por exemplo, na questão das emendas parlamentares. A aprovação da blindagem, ela é tão absurda, ela aumenta a quantidade de autoridades com foro privilegiado, ela impede o Supremo Tribunal Federal de processar parlamentares, impede o Supremo Tribunal de prender parlamentares, de suspender mandatos. Basicamente, essa blindagem decide que o próprio Congresso vai definir se um colega será processado ou não. Você entrega nas mãos da própria corporação a decisão sobre os seus membros, não é? E assim nós vamos ter muito mais capacidade do Congresso de agir em torno da anistia também, porque os parlamentares estão protegidos contra a lei, contra a justiça, contra as investigações policiais, não é? Então a gente precisa entender esse movimento como um movimento conjunto. A anistia não vai andar sozinha, a PEC da blindagem não vai andar sozinha, são movimentos que estão sendo orquestrados e organizados de forma premeditada, né? Eu queria chamar a atenção para a blindagem, para que o nosso telespectador entenda o que está acontecendo. Essa blindagem acontece no momento em que o Congresso deu a si mesmo o imenso poder sobre o dinheiro público, o orçamento público. Então, antes, lá na época do ex-presidente Michel Temer, o Congresso Nacional tinha cerca de 11 bilhões de reais em emendas parlamentares. Esse valor era dividido entre os deputados para que eles pudessem fazer obras, para que eles pudessem aplicar em políticas públicas nos seus redutos eleitorais. Hoje, esse valor já ultrapassa 50 bilhões, com uma diferença, Ítalo. Hoje, esse valor é usado de maneira quase que não rastreável. Você não consegue saber para onde o parlamentar enviou o dinheiro que estava sob a sua responsabilidade. Você não consegue rastrear o dinheiro, né? Então,
como o Supremo Tribunal Federal está fazendo uma investigação sobre esse dinheiro, esses mais de 50 bilhões, o Congresso aprova essa PEC da blindagem no momento em que se esperava uma grande operação da Justiça e da Polícia que ia desbaratinar, que ia desbaratinar esquemas que nós não sabemos quais são, né? Então, essa aprovação da blindagem, ela acontece no momento em que o Congresso estava um pouco tenso em relação à possibilidade de uma investigação profunda que mostrasse, que trouxesse a público como esses recursos das emendas estão sendo usados, né? Então veja que nesses últimos 2 dias de sessão, o Congresso decidiu tomar, aliás, a Câmara dos Deputados, para a gente ser mais específico, né, deputado Chico, decidiu tomar medidas de autoproteção muito fortes, né? Decidiu tomar medidas que vão ter impacto no futuro. A gente não sabe ainda como é que isso vai terminar, a gente não sabe qual é a força desse grupo político no Senado. Parece que lá vai ser mais difícil, mas como eu disse, essa não é uma corrida de 100 metros rasos, essa é uma maratona. E todos os agentes políticos sabem disso, né? Então ainda tem muito chão pela frente. É isso, e nessa maratona uma mão vai lavando a outra, como a gente